Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do YouTube do GEB, do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo de Itaúna, Minas Gerais. Vamos prosseguir estudando mais uma lição do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. A lição 125, separação. Todavia, digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá. Jesus. João 16:7. Semelhante declaração do Mestre ressoa em nossas fibras mais íntimas. Ninguém sabia amar tanto quanto ele. Contudo, era o primeiro a reconhecer a conveniência da partida em favor dos companheiros. Que teria acontecido se Jesus teimasse em permanecer? Provavelmente, as multidões terrenas teriam acentuado as tendências egoísticas, consolidando-as, porque o divino amigo havia buscado Lázaro no sepulcro. Ninguém mais se resignaria à separação pela morte. Por se haverem limpado alguns leprosos, ninguém aceitaria de futuro a cooperação proveitosa das moléstias físicas. O resultado lógico seria a perturbação geral no mecanismo evolutivo. O mestre precisava ausentar-se para que o esforço de cada um se fizesse visível no plano divino da obra mundial. De outro modo, seria perpetuar a indolência de uns e o egoísmo de outros. Sob diferentes aspectos, repete-se diariamente a grande hora da família evangélica em nossos agrupamentos afins. Quantas vezes surgirá a viuvez, a orfandade, o sofrimento da distância, a perplexidade e a dor por elevada conveniência ao bem comum? Recordai a presente passagem do Evangelho, quando a separação vos faça chorar, porque se a morte do corpo é renovação para quem parte, é também vida nova para os que ficam. Então vejamos, meus irmãos, aqui nessa lição, a lição 125 do livro Pão Nosso, intitulada Separação, Emmanuel vai fazer uma reflexão acerca de uma passagem do Evangelho, que foi narrada por João, no capítulo 16 do Evangelho de Jesus, narrado por João. E lá João vai buscar contextualizar esse prenúncio do Cristo, já demarcando que ele iria partir, que a missão dele estaria para chegar ao fim. Então é nesse contexto que João escreve aqui no capítulo 16 esta vivência de Jesus aqui no planeta Terra. E Emmanuel vai fazer alguns comentários demarcando que o que teria acontecido se Jesus teimasse em permanecer aqui no planeta Terra. Ele, enquanto governador do planeta Terra, que conhece as nossas necessidades, que conhece as nossas dificuldades, que também reconhece as nossas potencialidades, ele, Jesus, o profundo conhecedor da alma humana, já demarcou que a sua missão estava chegando ao fim. Para que nós pudéssemos, através do nosso esforço pessoal, que pudéssemos
progredir, avançar e cumprir com o plano divino da obra mundial. Então Jesus precisava se ausentar fisicamente aqui do planeta Terra para nos chamar a atenção para a necessidade de desenvolvermos uma vontade firme no propósito de evoluir e de progredir. E aqui Emmanuel vai dizer, né? Porque o divino amigo havia buscado Lázaro no sepulcro, né? Demarcando a morte física. Jesus curou a tantos leprosos também, né? E Jesus, a todo momento, ele perguntava, ele buscava adentrar a alma humana para perceber as necessidades daqueles com os quais ele estava convivendo. Então, ao leproso ele disse, né? Jesus estende a mão, tocou o leproso e disse: o que queres? É importante nós demarcarmos aqui que Jesus estende a mão, ou seja, ele está à disposição para nos auxiliar, para nos conduzir, para nos curar. Mas em contrapartida, ele quer ouvir de nós o nosso aceite, né? O nosso pedido para que a intervenção do alto se efetive na nossa vida. E aqui, nessa passagem, nesse colóquio de Jesus com o leproso, ele vai, logo, quando ao aceite do leproso, Jesus vai dizer, Jesus vai ordenar, melhor dizendo, né? Não fales nada a ninguém. Ou seja, Jesus fez a parte dele. Agora era preciso que aquele espírito pudesse, através do esforço íntimo, processar a melhoria interna, cumprir com um plano divino para a sua evolução. E aí, meus irmãos, a Emmanuel vai dizer, vai colocar várias situações que a separação se efetiva na nossa vida. Como, por exemplo, o surgimento da viuvez, que demarca uma separação. A orfandade, que demarca a separação de filhos e pais. O sofrimento de toda sorte, bem como quando a dor nos visita. Em todos esses momentos, vai haver um momento da separação. E o que é importante, aqui nas últimas linhas aqui do Evangelho, nas últimas linhas dessa lição, Emmanuel vai dizer que é quando a separação se efetivar na nossa vida e nos fazer sofrer e nos fazer chorar, porque a separação, a morte do corpo físico significa renovação para aquele que volta ao plano espiritual. Mas essa separação, para aqueles que ficam, pode demarcar vida nova. Está em nossas mãos esse entendimento e aproveitar cada minuto para a nossa evolução. E ainda, aqui no João, no capítulo 16, quando é mencionado aqui, quando Jesus já anuncia que estava próxima a ida dele do planeta Terra, ele vai dizer, né, que, todavia, com a minha partida,
o Consolador virá. Aqui nesse capítulo 16, mais especificamente no versículo 7, João registra aqui uma promessa de Jesus, demarcando que chegará o tempo em que o Consolador, ou seja, que o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aqui neste contexto, Jesus está dizendo que sim, a separação era um fato inevitável, mas que ele estaria conosco até a consumação dos tempos, que ele enviaria o Consolador prometido para estabelecer esse contato conosco, né? Essa promessa de Jesus deve ser encarada para nós como um prenúncio de esperança e de bons tempos. Pensemos nisto, meus irmãos, e que a paz de Jesus envolva a todos nós. Que assim seja.